Bom, vamos falar um pouco da Lei de Faraday. A Lei de Faraday, nomeada assim devido ao físico do século XIX, Michael Faraday, que em 1831 observou que o movimento de um ímã nas proximidades de uma bobina condutora provoca o aparecimento de uma corrente na bobina. Se surge uma corrente na bobina, é porque existe uma força eletromotriz responsável por ela. Essa força eletromotriz é denominada força eletromotriz induzida. Para abreviar, vamos chamar essa força eletromotriz de FEM, que é a abreviação com as suas iniciais. Faraday não chegou a formular equações para explicar seus resultados, mas percebeu que a intensidade da FEM induzida dependia da rapidez com que movimentava o ímã. Medidas dessa FEM induzida mostraram que, na verdade, ela depende da taxa de variação do fluxo magnético através da bobina com o tempo, um resultado postulado originalmente por Newman. Bom, o processo de produção de corrente elétrica por esses elementos ocorre toda vez que acontecer um movimento relativo entre um circuito elétrico e um campo magnético constante, ou se esse circuito for colocado sob um campo magnético variável. Essa corrente produzida é chamada de corrente induzida, pois é provocada pela variação do fluxo do campo magnético. Bom, para entender melhor, partiremos da equação na forma diferencial, obtida por Faraday, chamada de Lei de Faraday. Bom, a equação 1, temos aqui um operador rotacional, chamado nabla, um campo elétrico, um operador que ele está usando para operar o campo elétrico, igual ao B, que é o nosso campo magnético, que é variando no tempo. Bom, isso mostra que a variação temporal, essa equação mostra que a variação temporal da indução magnética produz um campo elétrico induzido. E se colocarmos uma superfície se colocarmos a nossa fonte magnética sobre uma superfície sobre ela, podemos fazer a integral de superfície, aplicando a integral dos dois lados da equação, e daqui gera a equação 2. A partir da equação 2, podemos usar o teorema de Stokes. Aplicando o teorema de Stokes nessa equação, que diz que essa a terceira equação, e ficamos com a quarta equação. Aplicar o teorema de Stokes. Essa quarta equação resulta na quinta, que é o que nos interessa. Porque o primeiro termo refere-se à força eletromotriz induzida, e o segundo refere-se ao fluxo da indução magnética através da superfície S. Sendo assim, podemos escrever a equação da seguinte forma. No caso da equação 6, um epsilon que é igual a menos a variação do fluxo magnético com o tempo. O nosso epsilon, nossa força eletromotriz. E agora vamos para o nosso experimento. Bom, as referências bibliográficas, enfim,